Bem-vindos, tudo bem? 3h30 da manhã e a coruja acha, essa urutal acha, de fazer um vídeo. Por que será que eu me inspirei para fazer um vídeo? Eu queria avisar vocês primeiramente que o canal pode mudar de nome a qualquer momento, mas toda vez que você quiser encontrar o canal, basta bater aí no buscador do YouTube Coruja Cigana. Sempre você vai me encontrar com aquele cabelão crespo, que eu nunca vou mudar essa foto, né? O cabelo tava aqui no ombro. E aí, é só bater Coruja Cigana, você vai encontrar o canal, ou então já se inscreve, ativa o sininho, porque aí você sempre vai receber as atualizações do canal, as notificações, assim como os temas que estão relacionados a esse canal, que você tem buscado aqui, e que o YouTube vai começar a te notificar de outros canais que tratam do mesmo tema. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deixa eu respirar que o tema hoje é de emocionar. Consegui colocar uma lâmpada pela primeira vez aqui nesse quarto. Eu sempre filmo aqui, vocês sabem, né? Vou dar mais uma arrumada. Sempre filmo aqui. Eu sempre penso que a câmera tá desse lado aqui. E aí nunca eu filmei com uma lâmpada aqui, eu sempre faço uma gambiarra e consegui colocar a lâmpada. E onde eu falei assim, se tudo for dando certo a essa hora, é porque é pra fazer. Gente, recentemente fiz aniversário, muito obrigada pra quem deixar parabéns aí. E aí, eu entrei numa rede social que eu estava de mal, mas depois de ter mandado o verbo em muita gente no início desse ano, por um acaso, a minha rede social ficou muito mais leve. É o Facebook, vocês devem ter Facebook. E entraram novas pessoas, mas o fato de eu ter tirado algumas e ter mandado o verbo, coisa que eu queria falar há muito tempo, deixou muito leve a minha rede. E aí, eu recebi muitos parabéns lá. Tô começando até a gostar de novo do Facebook. Tô começando até a ver o porquê que ele existe. Mas enfim, para resumir para vocês, eu comecei a compartilhar alguns aniversários, né, de alguns anos anteriores, porque estamos passando pela pandemia. Foi muito difícil para mim não poder comemorar, pelo menos reunir com algumas pessoas que eu amo, para poder comemorar meu aniversário. E tô cumprindo certinho a quarentena. E não tá fácil. Assim como para algumas pessoas que também quando saem para o comércio, saem para os seus trabalhos, não tá fácil porque tá tudo muito ainda vazio, poucas pessoas circulando, até que a gente consiga vencer aí esse desafio imposto para todo o planeta. E ao compartilhar alguns anos anteriores de aniversário no Facebook, eu procurei uma amiga e não a encontrei nas fotos e estranhei. E hoje, por isso que eu tô mandando hoje me inspirei nesse vídeo, porque ela tinha compartilhado algumas fotos do dia 30 de abril e foi muito emocionante para mim. Em homenagem a duas mulheres muito fortes que partiram desse plano. Peraí, gente. Para o plano espiritual, né? Que deixaram suas carreiras terrestres aqui. Eu quero desejar este vídeo, eu quero homenagear neste vídeo a Carla Catiúcia, minha amiga que se suicidou aos 30 e poucos anos, e a Maria Pia Fernandes Oliva, que se suicidou com um pouco mais de 30 e poucos anos também, e que é essa amiga que compartilhou as fotos, e que por incrível que pareça, nós temos uma comunicação tão grande, tão forte, que quando eu vi essas fotos hoje, eu lembrei de todas as mensagens inspiradoras que o comportamento dela sempre trouxe. Uma mulher forte, uma mulher que ajudava outras mulheres, alegre e que principalmente trazia a autenticidade em si. Então, homenageio a Carla Catiúcia, que vou lembrar depois qual que é o nome dela. Afinal, esse vídeo, gente, eu vou estar com roupas, com cabelos diferentes, porque eu vou fazer em partes até que eu consiga concluí-lo e colocar aí para vocês. E a Maria Pia, minha querida amiga Maria Pia, que temos aí uma sintonia tão grande mesmo depois de seu desencarne, Maria Pia Fernandes Oliva. E vamos então, convido vocês a trazer esse assunto inspirado nas fotos que Maria Pia deixou para mim, e que não sou detentora de conhecimento algum sobre isso, aliás, quem é? Mas que trago esse assunto aqui aberto a vocês. Vamos falar sobre esse tabu que é a morte e principalmente sobre esse fantasma que recentemente tem sido identificado pelos psicólogos, pelos psiquiatras e pela sociedade mais consciente, aquela parte da sociedade mais evoluída, esse fantasma chamado suicídio. Vamos falar, gente, sobre o suicídio. Eu acho que um dos primeiros recados que eu quero mandar para você que está me assistindo
e que esteja passando por pressões, por situações, às vezes externas, que te causam tanta dor, que ultrapassa às vezes até as dores mais fortes físicas, e que você já pode ter pensado nisso, ou pode estar preocupado com algo que está te levando a questões que anulem tanto a sua vontade de viver e que você tenha pensado nessa possibilidade de tirar a própria vida, eu gostaria de te pedir, primeiramente, se assista esse vídeo, que compreenda qualquer que seja a minha ignorância, porque eu não penso em abordar esse vídeo como uma especialista na área da psicologia, da psiquiatria, da assistência social, mas trazer algumas experiências que tive, como o falecimento dessas duas amigas, abordar algo que eu não tenho mais medo de trazer aqui, que é falar sobre a morte, e também, quem sabe, ter aí nos comentários pessoas que tenham consciência, clareza de abordar este assunto, que eu vou pedir só as pessoas que deixarem comentários, ou comentários que tenham responsabilidade no que vier a falar. Porque a gente leva a mensagem para inúmeras pessoas quando nos expomos aí nas redes, né, nas mídias sociais. Então, para você que pegou esse vídeo agora, o primeiro recado que eu quero te falar é que não deve ter me encontrado à toa, não é à toa que você encontrou esse vídeo. E, por favor, assista-o até o final. Se quiser colocar aí nos comentários algo a respeito do que você está passando, pode deixar os comentários, ou então entre em contato comigo neste número que eu vou estar deixando aqui disponível, para que de alguma forma a gente possa se conectar. Para as outras pessoas, vamos lá. Suicídio. O porquê que às vezes é tão difícil as pessoas sucumbirem às pressões externas, à questão de uma sociedade que é muito importante que a gente venha conviver, é muito importante socializarmos, mas que muitas vezes é desafiador. Em muitos momentos de nossa vida é um desafio de uma pressão de toneladas. Além de você ter uma série de questões para resolver internamente, ainda precisa ter a habilidade de se equilibrar numa sociedade que se acha detentora de todo conhecimento para jogar na cabeça de uma pessoa. Uma das coisas que me lembro muito a respeito dessas duas amadas que eu citei no vídeo é que eram mulheres muito autênticas, pessoas que sabiam que suas escolhas faziam parte da sua felicidade. Numa sociedade em que acha que pode fazer as escolhas por você, o que é o certo e o que é o errado. Então a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que suas escolhas pertencem a você. E até mesmo essa habilidade de muitas vezes não querer escolher absolutamente nada, você está num momento de reflexão, num momento de interiorização. E lembre-se de uma coisa, eu queria até falar uma coisa que talvez seja um pouco perigosa para quem já está num momento assim de extrema pressão, mas me ajudou bastante, né? Eu não trago aqui para o canal nenhuma brincadeira, eu trago experiências que foram me ajudando e que eu fui muito cética a respeito delas. Uma coisa que me criticavam muito desde os meus 13 anos de idade é que muitas vezes eu me isolava. Não é me fechar no quarto, eu podia estar num grupo de pessoas e ali eu entrava para dentro do meu invólucro. Isso me ajudou demais. É muito difícil fazer isso quando você é muito jovem, porque as questões ainda são muito maiores, né? Você ainda não sabe tudo a respeito de si, você está aí numa construção de si mesmo. Foi difícil isso quando eu era mais jovem, mas isso me ajudou muito a entender o que era o mundo externo, perceber a pressão que ele tem e quem que eu era, quem estava aqui dentro. Poder ouvir realmente meu coração, perceber quais pensamentos, quais julgamentos, quais definições eram minhas e quais eram externas. E por que que eu precisava dar tanta atenção, tanto valor ao que não pertencia, para o que nasce aqui dentro. Então muitas vezes eu fiz isso, até hoje eu faço isso. E hoje nós estamos passando pela pandemia, em que temos um grupo muito grande de pessoas que foram convidados, né? Porque ninguém é forçado, gente, mas foram convidados a isolarem socialmente. E aí eu acho que vai acontecer uma situação muito importante, que é algo que acontece quando a gente se isola. Como eu falei, você não precisa estar fechado num quarto. Você pode estar andando de ônibus, pegando seu metrô, você pode parar em um lugar, mesmo com o barulho que tá, você vê o seu silêncio interior e se isolar de todos aqueles ruídos externos. No isolamento social, a gente viu que diminuíram, olha só como que tá, que delícia. Às 3 e pouco da manhã,
Mesmo assim, costuma ter um barulho enorme. E aí, a gente viu que diminuíram os ruídos sociais. E muita gente está passando por questões muito sérias, porque diminuiu muito sua socialização. E eu comparo isso a algo que eu aprendi quando trabalhei na empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul. Existe uma etapa da água quando eles estão fazendo o tratamento dela, em que a água fica totalmente parada, isolada, para que a sujeira e os dejetos sejam depositados no fundo. E é isso que está acontecendo com muita gente, isso é muito forte. As pessoas estavam naquela velocidade de consumismo, aquela velocidade de cobrança, eu tenho que comprar algo mais caro, eu tenho que sair dessa dívida, e muita questão assim de valores trocados, a gente estava vendo isso, inclusive sendo expostos na mídia. A mídia está mostrando 1% do iceberg que temos aí com questões muito inválidas sociais. E aí, todo mundo foi convidado, e depois eu vou falar sobre isso, espiritualmente, a baixar esses dejetos. Você vai parar e você vai fazer um tratamento conjunto com todos os outros humanos que tem aí. Eu não estou tirando mérito de todas as questões graves para que tenham feito com que a gente tenha que se isolar. Eu estou falando da parte em que eu entendo um pouco mais. Então muita gente está precisando decantar, essa é a palavra. Existe a decantação da água, que é uma das etapas do tratamento. E aí, quando esses dejetos estiverem lá embaixo, as pessoas vão começar a observar o que realmente importa. As pessoas que realmente estiverem observando o significado maior de tudo isso, elas vão conseguir visualizar novamente uma boa parte de si límpida. Isso daí acontece com muitas pessoas que acabam partindo desse plano terrestre por vontade, talvez nem é a palavra vontade própria, mas por não aceitarem mais essa questão de tantos dejetos sociais que foram jogados dentro de si mesmo e que eles têm que conviver. Só que quando as pessoas vivem isso sozinhas, essa decantação, esse momento em que ela tem que passar por essa separação, muitas vezes anula até mesmo sua vontade de viver, porque a velocidade com que vivem isso e a solidão com que vivem isso é muito grande. E hoje a gente vê essa pressão, essa questão tão forte com uma sociedade inteira passando. Eu não digo que todo mundo vai observar a limpeza que foi feita dentro de si, uma vez que saiu um pouco de todos os ruídos, de toda a poluição social que a gente vive. Mas muitas pessoas vão passar por esse estágio e sim, saírem muito melhor. Porém, outras pessoas vão entrar em parafuso. Outras pessoas, como eu falei, vão observar que viviam uma pressão tão grande, que quando elas voltarem a essa pressão, quando elas voltarem a essas questões, talvez seja muito difícil de tolerar. Então, quando a gente fala, voltando ao assunto do vídeo aqui, porque eu fui explanar só algumas reflexões sobre o momento que estamos passando. Quando a gente fala da morte e do suicídio, existe até hoje crendices estúpidas, crenças muito estúpidas, em que as pessoas tiram sua responsabilidade social sobre isso. Como eu falei, atualmente, esse fantasma que já levou tantas pessoas das famílias, levaram tantos amigos, levaram tantas pessoas que tinham uma projeção social, tem um nome hoje. E tem um nome que pode ser falado. E graças a Deus tem um exército do bem, fazendo com que se combata os primeiros indícios de quem pode estar prestes a cometer o suicídio, a tirar sua própria vida. A outra questão que está muito ligada, mas não vamos generalizar, como eu falei, a gente está falando de um tema de muita responsabilidade e que causa dor em muita gente. E eu estou fazendo esse vídeo porque me surgiu a dor da saudade. Isso porque eu sou uma amiga. E talvez até inspirada, como eu falei, por essas pessoas queridas, principalmente a Maria Pia, que sempre, gente, se eu for contar as coisas para vocês, é impressionante a sintonia e as mensagens que a gente ainda troca. Outra coisa que está muito ligada às pessoas que chegam aí a findar a sua própria vida, pode ser sim o uso de entorpecentes, o uso de bebidas alcoólicas e até mesmo de remédios lícitos que causam, que às vezes junto a outras coisas ou como efeito colateral pode causar aí, questões psicológicas graves em que a pessoa pode chegar a esse ponto de tirar a própria vida. Tá? Isso daí é uma porcentagem das pessoas que se suicidaram.
falando sobre pressão social, como eu falei, todos nós temos a responsabilidade ao conseguir identificar quais são os primeiros indícios de que uma pessoa pode cometer o suicídio. Não é simples. A gente pode estar ao lado de uma pessoa que está sorrindo, conversando, que é o caso dessa segunda amiga que eu falei para vocês, inspiradora, alegre, ter acabado de sair com a gente, ou então ter se comunicado. As últimas mensagens dessa rede social que eu tô voltando a mexer, do Facebook, foram, dessa minha grande amiga Maria Pia, foram para mim as últimas mensagens dos últimos meses. E que se eu hoje, com essas duas experiências que eu tive, gente, tô arrepiando toda de lembrar de tudo, né? Se eu tivesse um olhar mais apurado para as mensagens, dá para de alguma forma a gente ficar em alerta, né? E não abandonar aquela pessoa, ou então não deixar com que o seu dia a dia corrido, suas questões internas, façam com que você nem mande uma mensagem ou dê um telefonema. No caso, eu estava muito longe, morava 1.100 quilômetros dela, né? Ou até mesmo visite essa pessoa. Mostre a importância que ela tem para você. Às vezes a escute, se possível. Eu lembro de um fato muito anterior à perda da minha amiga, em que, com certeza, eu a tirei desse estado que ela entrou e que ela já pensava em fazer essas coisas, né? Mas eu penso que nem foi premeditado. Eu penso que pode surgir do nada, pode ser um pensamento recorrente. E como eu falei, está muito ligado a dores tão grandes, tão fortes, que ultrapassam as dores mais fortes que uma pessoa pode ter física. A minha primeira amiga que eu comentei, a Kátia Catiúcia, já é uma questão assim da pressão social mesmo. Carla Catiúcia era de uma igreja evangélica adventista, eu era evangélica também, como muita gente sabe, e a Carla Catiúcia acabou tendo que casar muito cedo, com 17 anos, por causa da sua primeira vez. Então, casou com uma pessoa a qual ela até gostava, mas não esperava isso, mas era normal, tinha que aceitar. Até que, mais ou menos um ano depois, ela se viu traída por essa pessoa, por uma moça que fazia programa. E isso mexeu muito com a cabeça dela. 2 anos depois, que nós estudávamos pedagogia, eu fiquei sabendo através de nossas colegas que aquela minha amiga tão máxima, tal, tinha 2 coisas que eu me achei no direito de não admitir. E me afastei dela depois disso, mas antes joguei muita coisa na cara dela. A primeira coisa é que ela era bissexual. Isso daí em 1900... Será que eu tô certa? Na década de 2000, né? No início aí do nosso milênio. Ela era bissexual, ela se envolvia com uma outra colega nossa, eu fiquei sabendo disso 2 anos depois, e achei aquilo um absurdo. E é outro preconceito que eu tive com ela, e eu confesso pra vocês, eu quero falar isso pra que vocês às vezes reconheçam que grande besteira que a gente faz e perde grandes amigos. É porque ela gostava de se envolver com homens bem mais velhos, e eu via aquilo, eu acho que de forma ainda pior do que saber que ela era bissexual. E aí, isso eu já acabei jogando na cara dela. Eu tinha saído com um homem, eu acho que uns 20 anos mais velho que ela, todo mundo comentou, e eu fui aquela amiga que joguei isso na cara dela. E nunca mais nos falamos. 10 anos depois, eu recebi essa notícia de que ela tinha se matado. E lembrei, 10 anos depois eu já era outra pessoa. Inclusive, eu tinha me casado com um homem bem mais velho que eu. Para vocês verem como às vezes a gente tem umas castrações mentais. Por isso que a gente tem que abrir nossa mente e saber primeiramente que ninguém dita para o outro o que é certo e errado. E mal sabe o que é o certo e o errado, né? A gente sabe o que é o errado, mas a gente não sabe o que é o certo, né? A gente sabe quem é o vilão, mas a gente não pode ficar pensando que vamos eleger mocinhos e que todo mundo tem que seguir o que a gente pensa que é o melhor. E que, como eu falei, acabei observando no dia que me avisaram sobre a morte dela, e foi como se ela tivesse pedido para me avisar, porque chegou de uma forma tão espontânea, num café, que eu nunca esperava. Eu lembrei exatamente disso, que eu a julguei por ela ter saído com um homem bem mais velho, e eu era casada anos depois com um homem bem mais velho. Uma grande besteira, e que acontece até hoje, gente. Principalmente nos núcleos familiares, nas escolas, nas empresas em que as pessoas trabalham. E o que eu digo para vocês é que uma das questões que estão muito ligadas ao suicídio é isso mesmo, pressão social, julgamentos desnecessários. As pessoas começam a se afastar daquela outra pessoa e falar, né? Ou às vezes não falam. Eu nunca mais toquei nesse assunto, me afastei dela e perdi uma grande amiga, né? Graças a Deus não posso dizer o mesmo dela, ela perdeu uma pessoa preconceituosa e discriminatória, e que hoje vejo grandes crimes que aconteceram com essa amiga, como eu falei, em nome da igreja, em nome da sociedade puritana, em nome do que a gente acha que a gente pode julgar, e tá certo. E anos depois, sob uma pressão muito grande, ela acabou
partindo desse mundo. E não vamos falar por vontade própria, não. Todo mundo mata um pouquinho quem se mata. Na mudança de ano, entre 2018 para 2019, eu passei o ano novo em contato com outra amiga que pretendia se suicidar, mas ela, graças a Deus, por ser da área da saúde, ela começou a identificar essas como eu posso falar, essa situação em que ela se colocava e me informou. Então a gente teve 3 episódios muito fortes, né? Imagina uma pessoa que trabalha na área de saúde, ela me falou que a área da saúde, gente, quem trabalha nos hospitais, vive uma pressão tão grande. Ela me falou que é tão difícil um médico chegar numa família e falar que, além de todos os esforços dele, ele perdeu contra a morte, ele perdeu aquele paciente. E muitas vezes, dando essa notícia dificílima, ele acaba sendo um mártir para aquela família para sempre. Então a pressão na área de saúde, as pessoas que trabalham na área de saúde e em outras áreas de grande pressão, principalmente porque lidam com a morte, é muito grande. E é muito comum, uma coisa que eu não sabia, ela me falou, muito comum o suicídio de enfermeiros, de auxiliares de enfermagem e até de médicos. E aí, teve um dia que eu fiquei ao telefone com ela, mais ou menos 3 horas e meia. E uma das coisas que eu ia fazer era pegar um veículo de aplicativo e ir até ela para impedir que ela fizesse isso. Por sorte, como eu falei, ela começou a me informar antes, ó, eu tô fazendo isso, tô indo agora em tal lugar, lá tem isso. E graças a Deus ela saiu desses episódios depois de 2 tratamentos concomitantes, que foi com psicólogos e psiquiatras, e apoio de amigos. Né? E quem sabe se tiver uma família também bem esclarecida, porque às vezes é muito difícil daquela pessoa falar para a família. Os pais dela até hoje não sabem que ela estava passando por isso. E tive também na mesma época, gente, o episódio com 2 clientes. Então eram 3 pessoas que de outubro até janeiro nós passamos por essa situação juntas. Claro, eu confesso, foi muita pressão para mim. Eu lembro que dia 5 de janeiro eu entreguei assim para Deus e falei, desculpa, eu não consigo mais. Eram 3 pessoas. Né? E claro, eu sempre estava falando, você tem que procurar uma orientação especializada nisso, um grupo de apoio, Uma é muito religiosa, então ela foi procurar na igreja, nem sempre é o lugar certo. Eu acho que precisa de psicólogo e psiquiatra, uso às vezes de medicamentos, o psiquiatra vai passar. Então às vezes não adianta só o psiquiatra também, ou só o psicólogo, precisa dos 2. E graças a Deus, gente, essa amiga está até hoje comigo, essas 2 clientes estão até hoje vivas, graças a Deus, e não passaram mais por episódios como esse em que queriam se suicidar. Por exemplo, quando fala do suicida, da pessoa que se suicidou, da pessoa que partiu deste plano terrestre, igualmente a todas as outras pessoas, para o plano espiritual, nós esquecemos das pessoas que ficam. Eu acho que uma coisa que pode ser mudada é a forma de se informar a morte de alguém que cometeu o suicídio. Existe um pai e uma mãe que tem uma dor muito grande, e existem os filhos dos órfãos, tem por aí, e que não recebem o mesmo peso, a mesma carga que esses jovens, essas pessoas que viram seus pais ou souberam que seus pais se mataram, recebem. Então é uma outra coisa que eu acho que tem que ser muito mais pensada pela sociedade. E para as pessoas que praticam esse tipo de falsa notícia, que hoje a gente chama de fake news, e que até um tempo atrás eu nem sabia, até uns 3 anos atrás nem sabia do peso que uma falsa notícia tem na internet, você faz um comentário maldoso ou solta uma notícia falsa, ela talvez tenha até inveja de saber que está falando de um coração tão nobre, mas essa pessoa vai acumular karmas muito grandes, porque isso daí é um crime. Existe um provérbio árabe que fala que a língua, que a palavra, é a pior faca que existe, o pior facão que existe. É como matar uma outra pessoa. E as pessoas estão usando as palavras hoje com muita irresponsabilidade. Então precisa lembrar dos sentimentos dos filhos dessas pessoas que partiram para outro plano através do suicídio, dos pais dessas pessoas e dos amigos, como eu, amiga de 2 grandes mulheres. Gente, já tá perto de amanhecer. Eu penso que vou colocar o vídeo aí para vocês. Como falei, direcionado para Maria Pia, direcionado para Carla Catiúcia, que não se encontram mais nesse plano terrestre. Vamos abordar mais, vou esperar pessoas que queiram abordar com mais consciência, com mais experiências sobre esse tema,
Acabei que mencionei, na verdade, 5 pessoas nesse vídeo. Essa grande amiga minha que eu só vou falar dela se ela permitir. Eu gostaria muito que, por ela ter esse papel tão importante, mas agora ela está aí na linha de frente contra o coronavírus, não sei se ela vai ter tempo, que ela ou me permitisse falar mais sobre a experiência que tivemos, em que ela pensou e tentou o suicídio por 3 vezes, mas que graças a Deus, eu falo em Deus e vou trazer ainda um vídeo sobre isso, mas eu não estou falando dos homens que pregam Deus. Eu não estou falando da marca, da propriedade de Jesus, que muita gente tem se apropriado e usado ela de formas até condenatórias. Graças ao encontro de 2 profissionais que foram essenciais para que ela saísse desses episódios, não foram poucos, principalmente 3 que eu presenciei, que foi o psicólogo e o psiquiatra, e o uso dos medicamentos, tanto que quando ela suspendeu um dos usos, ela voltou a ter aquelas pressões internas, aqueles sentimentos, e a pressão externa ela voltou a sentir, e quase chegou perto de novo de começar a sentir a vontade de tirar a própria vida, mas graças a Deus essa amiga está viva. E aí durante a feitura do vídeo aqui eu vi que eu tenho 3 relatos felizes, eu tenho principalmente esse, que eu acompanhei de perto. Então, caso ela queira trazer essa experiência para cá, na intenção de atingir tanto as pessoas que podem estar nesse momento, como as pessoas que vivem situações perto de pessoas que amam, que quer tirar elas disso, eu vou ficar muito feliz. Até porque na época ela falou que eu podia mencionar o nome dela, mas eu vou esperar que ela autorize ou que ela venha comigo no vídeo. Quero que vocês deixem no comentário aí, ou mandem para mim o WhatsApp sobre a questão da morte, a questão do suicídio. E vou trazer no outro vídeo, nos outros vídeos, questão espiritualista sobre o suicídio, mas abordando tanto os absurdos que já falaram sobre isso, como as questões em que eu acho que são bastante relacionadas a quem passa por essa situação, seja a pessoa que está nesse olho do furacão, como quem está perto. No mais, eu vou encerrando o vídeo aqui, lembrando novamente, principalmente da Maria Pia, que com certeza ia fazer um vídeo muito mais alegre, muito mais sorridente, porque essa é a marca dela. E deixar um recado a você que está assistindo esse vídeo e que é amigo de alguém. Um dos apoios que eu sei que também são muito importantes é alguém que não julga, é alguém que escuta em tempos em que as pessoas tanto falam e pouco escutam. Escutar, abraçar, se fazer próximo e, se puder, acompanhar essas pessoas, até esses profissionais que eu vi salvar a vida da minha amiga, tá bom? O psicólogo e o psiquiatra. Para você, gente, para você que durante esse vídeo lembrou de pessoas que você ama e que não estão mais nesse plano, partiram para o plano espiritual, independente de qual foi a desculpa para esse desencarne, somos seres de luz numa experiência terrestre. Vamos ficar 1 minuto em silêncio, eu vou ficar em um minuto em silêncio aqui no meu coração, para te desejar os melhores dos momentos em sua vida, o consolo, acalento ao seu coração. E com certeza, vamos oferecer uma oração a essa pessoa que com certeza deixou as melhores lembranças, deixou os melhores exemplos, com defeitos, com acertos, mas que você sempre vai amar. Esse anjo, essa anja aqui, essa estrelinha que não está mais aqui nesse plano e tem sim uma ligação com você, tem sua paz no plano em que está, você vai seguir em paz no plano em que estamos agora, e faça 1 minuto de pensamento de tudo que há de bom para você e para essa pessoa que você lembrou durante esse vídeo, assim como lembro dessas pessoas às quais dediquei esse vídeo. Um grande beijo.